Mas trabalhar, a gente trabalha desde pequeno, né? Porque na época da adolescência era comum, né, os jovens trabalharem com seus pais, né? Já era adolescente e já vivia ali com meu pai, caminhão, pedreira, né? Já atuava muito nessa área que era a área da família, né? A gente sempre mexeu com isso daí, meu avô, bisavô, né? Sempre. Meu bisavô chega da Itália, se fixa em Mauá, na região onde é o Jardim Itapeva, Gruta Santa Luzia, isso em 1890, né? E desde então começa a cortar pedra lá, né? Era sempre atividade da família, né? E a infância, né? Então cresceu ali no meio de pedreira, meio de caminhão, né? Então a gente sempre teve um caminhamento aí, né? Ter uma formação aí profissional, né? E aí o meu pai, ele tem algumas características, né? Que a gente tem que eu sempre admirei, né? Como pai. Mas hoje eu dou uma importância muito maior, porque hoje eu tenho uma visão mais aprimorada daquilo que ele colocava, porque ele na década de 60, isso em 1960, né, ele chega a fundar uma cooperativa na cidade de Mauá, que chamava Cooperativa Mista de Produção de Mauá, onde ele agregou, né, diversas pessoas que produziam não só pedras, mas tijolos, que forneciam lenha, né? Antigamente a lenha era uma coisa muito utilizada aí na produção industrial, né? Para aquecer caldeiras, essas coisas. E ali ele conseguiu, né? Muitas pessoas, né, evoluíram e formaram-se assim patrimônios, né? A partir desse trabalho de cooperativa, né? Porque na verdade a função da cooperativa era justamente tirar o atravessador, né? Tira o camarada que produz, que nem acontece na agricultura, né? Tem o camarada que produz, o camarada que compra, que é o cara que vai lá vender no Ceasa, né? Então ele paga R$ 1, paga 50 centavos a caixinha de morango para o cara que produz e vende no Ceasa R$ 5. O intermediário, né? Isso é. Então a cooperativa quebrou isso daí. Então o meu pai, assim, na verdade ele passou a ser um cara amado e odiado, né? Então hoje eu vejo bem isso, né? Mas ele era um camarada que tinha uma visão assim, muito progressista, né? Muito empreendedora. E eu me recordo disso já no início dos anos 70, né? Isso eu já estava com Ele nasceu na Itália, Edson? Não, nasceu em Mauá. Nasceu em Mauá. Ele nasceu na Gruta Santa Luzia. Ah, que legal. Ele e os dois irmãos deles nasceram lá, né? Sim. O meu avô nasce em Mauá também, na Gruta também, tá? Então quem veio da Itália foi só o meu bisavô e a bisavó, né? Todos os demais já nascem aí na região. A minha avó era da família Cherimelli, que casou com o meu avô, né? Que era Cherimelli de Ribeirão Pires, era uma família grande, de pedreira também e tudo mais. Mas na década de 70 eu presenciei o meu pai comentando com algumas pessoas da cooperativa que mais alguns anos eles teriam inclusive um cooperado que produzia areia, tinha outros que produziam tijolos, né? Que eles teriam que ensacar esse material, porque em São Paulo você não ia conseguir mais descarregar areia na calçada, né? Não fazia sentido você chegar num prédio que nem o edifício Martinelli, né? Sim. E você jogar 1 metro de areia na calçada ali no centro de São Paulo, né? Então ele tinha uma visão assim diferenciada para enxergar essas coisas, né? Uma outra posição que ele falou era em respeito ao transporte coletivo, né? Porque era muito difícil para o trabalhador que morava em Santo André, Ribeirão Pires, estar vindo para trabalhar em Santo André ou São Caetano, né? Que na verdade Mauá sempre foi um grande fornecedor de mão de obra, tanto para o ABC quanto para São Paulo. E essa dificuldade no transporte coletivo, ele enxergava e ele chegou a falar, né, para esses cooperados, falou assim, olha, nós precisamos comprar umas Kombi aí e começar a levar o pessoal de Kombi, né? Pega o pessoal de Ribeirão e leva de Kombi até São Caetano, né? Então, mas aí o pessoal contestava, ele falava, mas Fiore, vai ficar mais caro isso, né? E ele falava assim, mas o cara paga. Ah, não sei se ele paga, porque ele vai dormir mais, ele vai poder acordar mais tarde, ele vai chegar mais rápido ao trabalho dele e ele vai pagar isso daí. Anos logo, eu ouvindo ele falar isso, alguns anos seguintes, eu vejo ele colocar
eu vejo as indústrias, né, indústrias automobilísticas, colocar os ônibus de fretamento, né, que era para o trabalhador vir mais descansado ao serviço, né? Ele poderia vir mais rápido, mais tranquilo, né? Então era já isso daí, né? E depois futuramente a gente vê as vans aparecerem e tudo mais, né? Então ele sempre teve uma visão assim empreendedora, né? De enxergar nichos de mercado, né? E ele fez muita história ali na cidade em função disso, né? Na parte política é aquilo lá, né? Na época da cooperativa existia um grande clamor aí em volta do nome dele para ele ser candidato, mas você sabe, né? 64, Revolução, os militares tomam conta do país, né? Cooperativa era um pessoal de esquerda, um pessoal perigoso, né? Era um pessoal que podia... Comunistas. Comunistas, né? E, inclusive, ele chegou a se envolver nesse sentido, a própria situação, né? Aqueles que estavam no poder, né? Que eram ligados aos militares, o colocar em situações assim delicadas, no sentido justamente de ter posicionamento político. Ele se tornava, claro, ele com uma cooperativa em Mauá. Na época ele devia ter uns 1000... Cooperativa era coisa de comunista na época. Era coisa de comunista. Ele tinha 1000 associados nessa cooperativa. Você imagine 1000 famílias em Mauá, na década de 60, o poder político que ele tinha, de influência e tudo mais, né? E aí ele, né, se destacando como candidato a prefeito, ele passava a incomodar aqueles que estavam justamente apoiados pelos militares, né? E isso ficou num sonho, né? Ficou lá reservado, ficou guardado, isso daí não deu certo naquele momento. Quando chega depois em 1985, 86, esse sonho vem à tona novamente, né? Por umas questões diversas aí, eu também já entro na militância política, né? Que tem um veio de arquiteto aí, né? Diz que arquiteto também tem todo um veio comunista, né? Então, não sei bem se é esse o veio, mas, né? E existia um status quo montado na cidade de Mauá e nós passamos a desenvolver um trabalho político. Não fazia parte do nosso planejamento, na verdade, a vitória, né? Em relação ao pleito de prefeito, e nós tínhamos o falecido professor Amauri como candidato já a prefeito, que já tinha sido prefeito, e o meu pai como vice ali, né, que acabou assumindo, que era, na verdade, o que nós tínhamos ali para aquele momento, mas era muito difícil a vitória perto daquilo que a gente vivia aquele momento na cidade em 1988. Mas, por alguma razão, né, a dupla aí, a Mauri e Fiore, acabaram sendo contemplados, né? E acabamos ganhando essa eleição e eles acabaram assumindo a prefeitura aí por um período, né?